Oi, gente, cuide mais de você, está no ar. Que bom ter tua companhia aqui mais uma vez, mais um sábado, né? Pra gente falar de saúde, de qualidade de vida, de hábitos saudáveis, né? Levar informações tão importantes para você que está em casa. Aproveita que está aí, já pega o celular também, tá? E acessa aí o nosso Instagram, segue a gente, curte, manda mensagem, a gente ama estreitar nossa comunicação com vocês, é o @programa Cuide Mais de Você. Aproveita também e se conecta com a TV Nova, tá? Para você ficar por dentro de toda a nossa programação, tá? Aqui embaixo o Instagram, @TV Nova Nordeste. Eita! Bom dia, Flama! Bom dia, Dani. Bom dia, doutora Renata. Muito A gente obrigado. tá com a doutora Renata, estar aqui de Renata Andrade, ela que é neurologista, aqui pela primeira vez. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito bacana. A gente vai falar sobre doenças neuromusculares. Você que está em casa conhece? Talvez, sim, muita gente também não sabe tanto sobre o assunto, por isso que a gente trouxe, né, para falar sobre essas doenças neuromusculares que atingem tantas pessoas, né, doutora Renata? Isso. Então, assim, às vezes quando a gente usa o nome de doença neuromuscular, pode parecer uma coisa meio vaga, realmente, né? Na neurologia, quando o termo doença neuromuscular, ele se refere a um grupo de patologias que englobam estruturas específicas, que estão ali no que a gente chama de sistema nervoso periférico. Então, desde um neurônio motor, um neurônio que vai estar relacionado ao movimento, um comprometimento de estruturas do músculo, de uma região que a gente chama de junção neuromuscular, que está ali entre o músculo e o nervo, e podem resultar em sintomas que podem ser até semelhantes, como sendo predominante aí o de fraqueza muscular. Entendi. E ele acomete crianças, adulto, essas doenças neuromusculares, elas têm uma prevalência de idade? Sim, então assim, é um grupo realmente heterogêneo, né, de doenças, então cada grupo e cada patologia vai ter uma característica específica, mas são patologias que podem acometer desde bebês. Então, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, que vem sendo muito comentada nos últimos anos pelo avanço terapêutico importante que temos hoje em dia, ela acomete preferencialmente crianças nos primeiros meses de vida. Outras doenças, como a esclerose lateral amiotrófica, que entra também no grupo dessas patologias que chamamos de doença do neurônio motor, ela já acomete mais indivíduos idosos. Essas são a AMI e a ELA, né? Isso eu acho que eu tenho até uma imagem aí, vou ver se os meninos colocam para a gente entender melhor. Essas são bem conhecidas, mas tem várias outras. Ó, a gente tem ali na tela a ELA, não é isso? Isso, exatamente. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença neurológica degenerativa, progressiva e, infelizmente, até o momento incurável. Ela se caracteriza principalmente por um quadro de fraqueza muscular progressiva, que começa num membro, vai progredindo para outros e acaba com uma evolução de musculatura também respiratória, a musculatura associada também à deglutição. Essa é uma condição que ela não é determinada geneticamente. Então, diferente de outras doenças neuromusculares, onde hoje em dia a gente já conhece bem o fator de herança, que ele é genético, na maioria dos casos de esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, pode haver sim uma predisposição genética, mas ainda é uma doença considerada como esporádica. Então, ela não é determinada geneticamente. Doutora Renata, existem sinais, né? O corpo vai dando sinais. Qual é o sinal de alerta para a pessoa, você está falando muito de fraqueza muscular, né? Sim. Mas qual o sinal de alerta, dentro até de uma periodicidade constante ali daquela fraqueza muscular para a pessoa ir procurar um médico? Então vamos lá, né? Eu acho que é um grande desafio e até é bom ter essa oportunidade de estar conversando e falando para a população, porque quem trabalha com doença neuromuscular e hoje em dia, principalmente com o surgimento de novas terapias para doenças específicas, a gente fala muito em diagnóstico precoce. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando para o profissional de saúde, mas a gente tem que também fazer um papel em educar a população e alertar quais podem ser sinais e sintomas, né, que estão relacionados a essas doenças. E quem é neurologista, quem trabalha com essa área, uma coisa que nós comentamos muito é que é muito comum que o paciente, no primeiro momento, procure um ortopedista, procure um reumatologista. E ele demora muito de procurar uma assistência adequada. No caso do adulto, né? A criança tem um pediatra ali como médico geral, então esse acaba fazendo esse direcionamento. Então, como eu falei, são grupos de patologias que são muito distintas. Então, a gente pode ter uma variabilidade de sintomas. Quando a gente fala, por exemplo, de neuropatias periféricas, de doenças que comprometem os nervos, a gente pode ter tanto sintoma de sensibilidade como sintoma motor.
Então, pode ver uma dormência que começa nas pontas dos pés, que vai evoluindo. Um formigamento formigamento, uma sensação de agulhada, de queimor. Junto com isso, pode haver a sensação de perda de equilíbrio, que traduz uma perda de força muscular, que é mais comum que comece no que a gente chama de distal dos membros. Então, começar nos pés, né, nas pernas, e evoluindo com comprometimento de músculos que estão na região mais proximal da coxa e depois nos membros superiores. Mas, de um modo em geral, quando a gente fala de doença neuromuscular, com exceção das neuropatias, de síndrome de Guillain-Barré, que também pode ter sintoma de sensibilidade, o sintoma principal é fraqueza muscular. E realmente, falar de fraqueza muscular ele pode ser um pouco vago, porque a gente tem músculo no corpo todo. A gente precisa de músculo para falar, a gente precisa de músculo para respirar, para se movimentar. Então, o sintoma ele vai ser resultante de uma fraqueza de algum grupo muscular, que o mais comum é uma alteração de movimento, de marcha, de dificuldade para fazer tarefas que já eram aprendidas antes. Então, isso tanto na criança como no adulto. Na criança pequenininha, isso pode se traduzir por um atraso, por exemplo, nos marcos motores. A criança que é mais molinha, que demora de sustentar o pescoço, que demora para sentar, que passa daquele tempo habitual que a gente considera um intervalo normal para que ela adquira uma marcha independente, né? O adulto ou a criança mais velha, eles podem começar a apresentar quedas, né? Então, são sinais que devem chamar a atenção de, poxa, será que eu tenho uma doença neurológica aqui em andamento? Será que pode ser uma doença neuromuscular, né? Para que se possa buscar uma investigação adequada. E qual seria a idade que existe uma prevalência? Tem mais fator genético envolvido nisso ou tem fatores ambientais? Como é que está essa prevalência? Então, assim, existem doenças neuromusculares associadas tanto aos fatores ambientais como fatores genéticos, né? A gente tem, inclusive, doenças que são autoimunes, né? Que não são consideradas doenças genéticas e que vão ser mais prevalentes no adulto jovem ou também no idoso. As doenças neuromusculares de incidência na infância, elas são, na sua maioria, de origem genética. Então, por exemplo, no mês de setembro, a gente fala do mês de conscientização relacionada às distrofias musculares. Dentro das distrofias musculares, a distrofia muscular de Duchenne ou a distrofinopatia, ela é uma das doenças genéticas mais comuns de início na infância. Ela comete cerca de 1 a cada 3.500 a 5.000 meninos nascidos vivos, porque é uma distrofia muscular associada ao sexo masculino. Interessante. E assim, esse ano a gente tem um grande marco no avanço do tratamento desses pacientes, porque pela primeira vez foi aprovada uma terapia modificadora de doença, uma terapia gênica, para a distrofia muscular de Duchenne nos Estados Unidos, por enquanto, mas assim, estamos iniciando aí uma nova era no tratamento dessas condições. Eu imagino que tiveram também bastante compromissos aí durante o mês, né? Para você, por conta do mês de campanha também, e para estar trazendo para a gente esses avanços tecnológicos, né? Que vão ajudar nos tratamentos, né, doutora? Sim. Então, hoje, há 20 anos atrás, quando a gente fala de doença neuromuscular, de doenças genéticas, de doenças que são herdadas e que acometem músculos e nervos, há 20 anos atrás nós falávamos de um cenário completamente diferente, tanto do ponto de vista de diagnóstico como de tratamento desses pacientes, né? Na última década, houve um entendimento muito maior sobre essas doenças e com a possibilidade de tratamento de algumas delas. Então, esse é um motivo a mais para a gente começar a conversar, falar com a população, falar com os profissionais de saúde e estar trabalhando, inclusive, com educação continuada e divulgação sobre diagnóstico precoce e para que esses casos sejam realmente identificados. Quando a pessoa tem esses sinais que você falou, fraqueza, formigamento, agulhamento, qual é o profissional que ele deve procurar para poder iniciar um acompanhamento? Então, idealmente, se a gente fala do especialista adequado, seria o médico neurologista. Agora, a gente sabe que existe, muitas vezes, uma dificuldade de acesso ao especialista, né? Tanto do ponto de vista de rede pública como de rede privada. Nem sempre o especialista está ali à disposição para que o paciente tenha o acesso. Mas o clínico geral, ele pode fazer uma avaliação no caso do adulto e o pediatra no caso da criança, né? Então, tanto numa suspeita de AME, de uma criança que tem um atraso no neurodesenvolvimento, né? Isso pode ser alertado pelo pediatra. O pediatra muitas vezes pode já buscar o diagnóstico naquele momento inicial e aí, dependendo do diagnóstico, aí sim encaminhar para o especialista. E a mesma coisa quando a gente fala do adulto. Então, pode haver uma suspeita para um médico generalista, pelo clínico, pelo médico de família.
que atento àqueles sinais pode buscar o diagnóstico daquele paciente e referenciar então para o especialista. Se tratando da AME, doutora, geralmente é percebido já nos primeiros meses de vida, né? Então, a AME, ela hoje em dia, ela ainda é classificada de acordo exatamente com o tempo de início dos sintomas e com marcos motores que são atingidos por essas crianças. Se elas chegaram a aceitar, se chegaram a andar. Os marcos de desenvolvimento. Os marcos de desenvolvimento. Ali que explica um pouco. Pronto. Então aqui a gente está mostrando, né, o bebezinho e o caminho do neurônio motor. Então a gente falou de esclerose lateral amiotrófica, falou de AME, elas são consideradas doenças do neurônio motor. O problema, o músculo ele vai perdendo força porque o nervo não consegue chegar bem no músculo. Vai atrofiando. E aí tem uma atrofia e uma fraqueza muscular progressiva. E as formas mais comuns de apresentação realmente da AME são nos primeiros meses de vida. Né? São crianças que sem um tratamento adequado, provavelmente no final do primeiro ano de vida, teriam um quadro de fraqueza muscular global, estariam acamadas, dependentes de ventilação para poder respirar, ou até mesmo teriam atingido o óbito. E aí nos últimos anos a gente tem a mudança desse cenário, com a disponibilidade de tratamento que modifica realmente a evolução dessa doença. Agora, eu também vejo muitas campanhas, né, sendo feitas para crianças, assim, porque falam dos medicamentos que são inacessíveis. Isso é verdade, doutora? Como é que funciona? Então, eu acho que são medicamentos que têm um alto custo, mas eu acho que hoje podemos não usar esse termo de inacessível. Né? O que acontece? Desde 2016, foram surgindo terapias que foram sendo aprovadas para o uso em pacientes com AME, tanto aprovadas pela Anvisa, para que o uso pudesse ser realizado no Brasil, e também para que fossem disponibilizadas através dos protocolos de diretrizes de tratamento no Brasil. Então, hoje em dia, nós temos 3 terapias que já são aprovadas pela Anvisa e 2 delas já são disponibilizadas pelo SUS. Né? E talvez a terapia que você... Os avanços, né? Isso, chegando. que a gente viu muita campanha na internet relacionada ao medicamento mais caro do mundo, né? Hoje em dia já existe uma aprovação e para que esse medicamento seja também disponibilizado para crianças portadoras de AME. É importante porque a gente tira um pouco esse rótulo do inacessível. É verdade, porque acho que assim, já não deve ser fácil receber o diagnóstico de um filho com AME, já deve ser um processo extremamente difícil. E assim, você vê se falando sobre isso, que seu filho não vai ter acesso, que não vai conseguir ter o medicamento, que é muito caro, só vai deixar a pessoa, a família ainda mais nervosa. Né? Mais nervosa. Hoje em dia, assim, a gente tem muitos avanços do ponto de vista de tratamento, tanto do tratamento medicamentoso, como também do tratamento que não é medicamentoso. Então, essas crianças precisam realmente de um acompanhamento multidisciplinar, de terapias, né? E esse, muitas vezes, é um fator limitante também, né? O acesso não é muito fácil, né? A todo esse acompanhamento, mas que é muito importante também no tratamento dessas crianças. Muito bacana. A gente vai encerrar esse bloco, doutora, mas a gente vai conversar mais aqui, vai conhecer o trabalho de uma associação que faz um trabalho assim, incrível com pessoas que têm essas doenças neuromusculares. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Cuide Mais de Você e para fechar esse mês de setembro, nós vamos ver um vídeo agora do mês de conscientização do Setembro Amarelo. Você faz uso de internet ou de rede social, não larga o celular ou tem medo de não poder usá-lo caso ele descarregue ou fixe a internet? O uso excessivo de internet e rede social tem sido um dos fatores dos altos índices do aumento da ansiedade e depressão, onde a pessoa entra no ritmo de comparação com o outro, apresentando inclusive comportamentos compulsivos, que é quando você faz algo que você não consegue controlar, com sintomas físicos inclusive, muito parecido com a ansiedade, que é a falta de ar, irritabilidade, sudorese, o que tem impacto direto na sua rotina, no seu humor, no seu sono, no comportamento alimentar e até nos relacionamentos. Aqui no Hospital Reluzi, que é referência em tratamento de saúde mental e dependência química, a gente tem observado um crescimento dessas pessoas com crises de ansiedade que é gerada por conta do uso excessivo de internet e de rede social. Alguns cuidados que você pode ter para que o uso não seja tão prejudicial, como por exemplo, desative as notificações, utilize o seu tempo de lazer de forma produtiva, faça atividade física e estipule um tempo máximo de uso de tela.
Lembrando que essas estratégias não substituem acompanhamento médico e psicológico. Muito importante. Muito importante, né? Muito importante. Demais. E hoje nós estamos aqui no programa falando sobre doenças neurodegenerativas com a doutora Renata, mas Dani está aí com uma convidada especial também, né, Dani? Tô sim, Flama. Eu tô aqui com a Suelen, ela que veio apresentar um pouquinho do trabalho da DONEM para a gente, que é uma associação super importante que trabalha com essas causas de doenças neuromusculares, né, Suelen? Conta um pouquinho para a gente do teu trabalho, como foi que você encontrou a DONEM? Isso, a DONEM, a gente está atuando há 10 anos, né, apoiando as famílias do nosso estado e de estados vizinhos que vivem com doenças neuromusculares, né? Eu sou mãe de Lorenzo e de Levi. Lorenzo tem 11 anos e Levi tem 3 anos. Os dois têm atrofia muscular espinhal, né? E aí meu envolvimento foi por conta de Lorenzo, né? A gente pega os desafios da vida e transforma em luta, né? Isso. É verdade. É da dor para a luta, a gente fala isso. Mas, diante de todos esses desafios, a gente encontra forças para ajudar outras famílias e militar aí, né? Em diversas situações que a gente precisa, né? Que as famílias precisam. É verdade, Suelen. Aí, no caso, a DONEM, ela faz esse trabalho. O que as pessoas que têm esse diagnóstico, o que podem contar? O que vocês fazem lá dentro para ajudar essas pessoas? Então, as nossas missões, os nossos pilares, eles são baseados em 3 pilares fundamentais, né, vamos dizer assim. A gente atua primeiro na parte da conscientização, né, e primeiro o acolhimento a essa família, dando encaminhamento, orientações e apoiando realmente, né, como família, de família para família, para que essa família saiba que ela está acolhida, que ela não está só nessa caminhada. E aí a gente consegue deixar a jornada dessa família, do paciente, um pouco mais leve, né? Ao invés de, como a doutora Renata falou, né? Às vezes a gente roda atrás de vários profissionais antes de ter o diagnóstico, né? Quando a gente consegue ter o diagnóstico, né? Então a gente tem várias famílias, vários pacientes que são subdiagnosticados no interior e às vezes vivem anos com a doença sem saber o que tem. Então isso é algo que impacta demais na vida das famílias, né? E partindo desse princípio, a gente trabalha com conscientização, divulgando as doenças não só para profissionais da área de saúde também e com as capacitações, mas também para que a população geral conheça os sinais e sintomas, né? Como a gente já bem disse, às vezes na escola a gente percebe uma criança daquela forma, da adolescência, e na fase adulta está com a fraqueza mais. Então, a gente conhecer um pouco mais dessas doenças facilita aí nesse diagnóstico precoce. É verdade. A doutora Renata já conhece, né, o trabalho da DONEM, já está por dentro, Sim. já é de casa por lá. É muito importante, né, doutora? Muito importante. Exatamente, a gente fala da dificuldade que uma família que tem um indivíduo acometido por uma doença neuromuscular, por uma doença genética, como a AME, né, é um diagnóstico que muitas vezes traz um impacto para toda a constelação familiar. Né? E não só para a criança. E é muito importante esse olhar, seja vindo de uma instituição governamental ou não, que consiga trazer um suporte para essas famílias. A dificuldade, ela existe, tanto em relação ao diagnóstico, como a Suelen falou, como assistência, às vezes médica, multidisciplinar, e nos mais diversos âmbitos que a gente possa pensar de um funcionamento normal de uma família, né? Ou da vida de um indivíduo. Então, associações como a DONEM, elas têm um papel fundamental, né, no acompanhamento, no suporte a esses grupos de pacientes. Uma fala importante da Suelen, que eu acho que tem que ser enfatizada, é a questão do acolhimento. Sim. Acolhimento. Né? A importância desse acolhimento para essas famílias, para o paciente e para, como você falou, né, para todo mundo que está ao redor, porque todo mundo acaba se envolvendo e tem que se envolver, né, com todo o processo. Sim. E o que eu acho importante, Suelen, é que você está no lugar de fala, você consegue entender aquela mãe que está recebendo aquele diagnóstico, porque é uma mudança, né? É uma mudança, é uma virada de chave, assim, agora vai ser diferente daqui para frente. Eu vou precisar me empenhar mais, eu vou precisar estar mais junto, né? Eu entendo um pouco disso, porque eu sempre comento aqui, né? Eu tenho um casalzinho de gêmeos, viu, doutora? E o meu filho foi diagnosticado com autismo, e eu venho fazendo o mesmo, assim, ele tem 2 aninhos, e a gente leva informação para a rede social, ajuda outras mães e mostra que o caminho não é o fim, sabe? Não é, o diagnóstico desse tipo neurológico não é o fim, né? A gente só precisa se dedicar mais.
Existem várias barreiras, né? E várias lacunas que são difíceis. Mas, assim, a família, ela muda toda. A rede de apoio é muito importante, né? Temos várias mulheres que são mulheres solos, né? Porque, infelizmente, a estatística é grande para o abandono dessa mãe, né? Mas, assim, a gente se abraça uma com a outra. Eu sempre falo o nome família porque a gente não está cuidando de uma doença. Né? A gente não está cuidando de uma doença, de um paciente só. A gente está cuidando de uma estrutura familiar que foi toda modificada, né? Então, por isso que a gente sempre, a nossa base, o principal, tudo que a gente fizer, a gente faz sempre pensando no paciente. E na família, né? Então, todas as nossas ações, os nossos projetos, se a gente fizer uma capacitação para um profissional de saúde, a gente vai sempre pensar que aquilo ali vai estar impactando diretamente na vida daquela família. Se a gente faz uma doação de um equipamento para essa família, a gente pensa o quanto aquilo é importante para esse paciente. Então, tudo é sempre centrado no paciente, né? E na sua família. Agora, como é que as pessoas que estão em casa, Suelen, fazem para achar o DONEM? E às vezes, assim, se voluntariar, eu sei que vocês trabalham com voluntários, né? Explica um pouquinho dessa parte. Como faz para ser voluntário, como faz para ajudar? Sim, a gente veio o advento da pandemia, né? Que aí atrapalhou bastante aí o Covid. E a gente acabou abrindo nossa reabilitação, né? Que a nossa reabilitação hoje atende mais de 50 famílias de forma gratuita. Então, todas as nossas ações, elas são de forma com doações, né? A gente recebe doações, a gente não tem verba manetedores, vamos dizer assim, empresas manetedoras. Então, o voluntariado, ele ajuda não só nas ações que são eventuais, como eventos, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa, mas no dia a dia a gente precisa de vários setores para nos apoiar na DONEM. E aí as pessoas podem procurar, a gente tem um site que é www.donem.com.br. Também temos o nosso Instagram, que é o @DONEMPernambuco. E pode falar com a gente, porque aí a gente consegue encaminhar o voluntário, vai ser sempre bem-vindo, toda ajuda é bem-vinda, né? E a gente precisa que as pessoas possam divulgar mais a doença neuromuscular e divulgar nossas ações. Muito importante. Então, acessem o Instagram DONEM Pernambuco. Lá elas postam bastante coisa para você ficar por dentro do trabalho e saber como ajudar, né? Fica onde, Sueli? Então, a nossa sede atual está no bairro do IPCEP, onde lá a gente faz né, os atendimentos de reabilitação, mas a gente também tem um trabalho que é fora da sede, né? Por exemplo, o projeto Interação, que ele vai para os interiores, então a gente pega toda a equipe e vai rodando com a caravana, a gente faz os mutirões de saúde nos interiores e faz também a capacitação dos familiares e o acolhimento em loco, nas cidades. Então, a gente atua ali na sede, né, no IPCEP, mas também atua muito fora de casa, né? Porque a gente não pode ficar no nosso preso ali no muro, a gente tem que ir em busca dessas pessoas. Que muitas vezes não tem informação e não conhecem, né? Onde pode ter esse apoio. A gente montou uma bancada aqui também com alguns produtinhos, né? Que a DONEM muitas vezes acaba colocando, né, isso à exposição para que as pessoas comprem e isso seja revertido nos custos, é isso? Sim, a gente tem a lojinha da DONEM também. É virtual? É virtual, a gente está terminando de lançar ela no nosso site, mas assim, a gente tem no próprio Instagram alguns produtos lá e nos eventos a gente também leva. E aqui tem alguns materiais, alguns livrinhos que são educativos e também que podem ser levados nas escolas, podem ser levadas em outros pontos. Temos também o guia de cuidados de discussão da atrofia muscular espinhal, que é super interessante. Foi um guia falando de uma forma super clara do que é a AME, né? Temos de distrofias musculares, falando sobre adolescentes e jovens adultos, que é bem interessante, né? Porque a gente fala muito de criança, mas a gente tem adolescentes e adultos com... A gente está ali, ó. Adolescentes e adultos. Então, é super importante que a gente difunda, né? Fale tudo sobre essas doenças. Temos a camisa também da turma da Mônica, que a gente tem o personagem Edu, que ele tem distrofia muscular de Duchenne, que ele ficou bem famoso aí. Então pode mostrar aí. Eu vou mostrar. Essa aqui já... que é do mês de conscientização de Duchenne, exato. Esse é para vocês. Gente, muito importante. Eu queria muito, Suelen, agradecer de verdade por você ter vindo, agradece. Ter esperado, né, para gravar, que a gente gravou outros programas e ela ficou ali esperando para passar informações tão importantes para a gente e mostrar esse trabalho tão bonito. Obrigada pela sua força e pelo seu empenho nessa causa, viu? A gente que agradece. E a gente espera que vocês tenham gostado, né, Flama? Foi sensacional. Essa aqui é minha, viu, Flama? Mas tem uma para você, Flama. Não, tem uma para você. Então agora.
incrível, né? Muito Vamos bom. se despedir do pessoal que está em casa. Doutora Renata, muito obrigada, viu, por ter vindo, por Obrigada, ter eu que esperado. agradeço a oportunidade. Nós que de poder estar agradecemos. aqui falando sobre um tema tão importante. Foi maravilhoso suas Do informações. aeroporto para cá, né, doutora? Do aeroporto para cá hoje. E vamos desejar, como sempre, né, Dani? Sim. Um final de semana abençoado para todos os telespectadores. Que vocês possam ter um final de semana e uma semana também muito abençoada. Um grande beijo. A gente se encontra sábado que vem aqui na TV Nova, viu? Um grande beijo. TV Nova em todo lugar.